Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema que se fala muito. As pessoas me perguntam, Babá, como que é essa situação? É uma situação que acontece dentro da maçonaria, dentro do Rosa Cruz, dentro da Igreja Católica e até mesmo dentro do kardecismo. Tá? E na Umbanda também, lógico. Estou tomando por base a Umbanda. Mas o que ocorre é o seguinte: você é católico, você é maçom, você é Rosa Cruz. Você sabia que dentro da maçonaria tem espíritos se movimentando lá dentro? Você que é Rosa Cruz, você sabia que dentro do templo Rosa Cruz também tem espíritos? Você que é católico, você sabe que na igreja católica também tem espíritos? Então, isso que nós vamos chegar e falar. Porque veja só uma coisa, não tem como você entrar dentro de uma sessão, de um templo maçônico, você chega e diz, olha, estou deixando a minha mediunidade aqui fora. Você não tem como entrar dentro de um templo Rosa Cruz e dizer, estou deixando minha mediunidade aqui fora, pendurada lá, no cabide. O mesmo na Igreja Católica, você vai assistir uma missa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem é médium, ele é médium 48 horas no dia. Não é só 24, não, é 48 horas. Porque ele está dormindo, ele faz o que se fala que é o desdobramento quando o espírito se liberta do corpo. Quando nós podemos chegar e ver essa situação, então o espírito está sempre trabalhando, ora no corpo, ora fora do corpo. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, Rosa Cruz não é espiritismo. Com toda certeza não é. Mas lá dentro tem espírito, lá dentro tem médiums que vê os espíritos e escutam os espíritos e ficam calados com medo de falar. O mesmo acontece dentro da maçonaria. Nós vamos encontrar espíritos que são maçons. Mas aí, o principal desse vídeo que eu quero chegar e dizer uma coisa. A maçonaria é dentro da Umbanda ou é a Umbanda dentro da maçonaria? Essa é uma pergunta muito interessante. Mas eu, Babá Alexandre de Exu, eu acredito que seja a maçonaria dentro da Umbanda. E vou te dizer o porquê. Os espíritos que vêm da Umbanda, eles já vêm com diversas encarnações. Ou seja, vêm nascendo, renascendo há muito tempo, desde a Europa medieval. E muitos deles já foram maçons. E hoje estão trabalhando na Umbanda. Porque veja só uma coisa, como você é maçom e é umbandista, eles são maçom e são umbandista, sendo que você é o médium de Umbanda e eles são os espíritos de Umbanda. Os dois frequentam o templo da maçonaria. Os dois frequentam o templo Rosa Cruz. Por quê? O espírito continua sendo aquilo que ele gostava de servir. Se ele amava a maçonaria, ele após o desencarne, ele continua sendo maçom. Ele não vai perder a sua essência. E, te digo mais, esses espíritos é que impede que espíritos não maçons, goteiras, entrem no templo. E nós podemos chegar e ver quem tem mediunidade, vai observar o quê? Que durante uma sessão na maçonaria,
Os espaços que vocês veem vago, na realidade eles não estão vagos. Eles estão ocupados por espírito. Ao lado do presidente, que vocês sabem quem são, ou quem é o presidente, quem é o vice do vice, ali tem espíritos junto deles. E quem tem mediunidade vê eles circulando durante a sessão, vão de um lado, vão para o outro, vê dentro do Rosa Cruz. Por quê? Os próprios espíritos Rosa Cruz é que impede aqueles que não são de entrar no templo. E que quem tem a mediunidade vê. Agora, você não pode chegar e dizer assim, olha, maçonaria aqui não é religião. Isso eu concordo, não é a religião. Mas, que tem espírito, tem. Que tem médios, tem. Então, se tem espíritos e tem um médio pode ver o espírito e pode ouvir. Já começa por aí. E eles têm presença lá. Nós falamos assim, um maçom quando morre, ele vai para aquele lugar que não sei o que, coisa e tal. Sim, ele pode até ir. Mas ele está ali também no dia de sessão. Nós vimos numa obra kardecista, todos conhecem, Nosso Lar, aonde a colônia espiritual mostrou diversas situações, mas e o templo maçom? E o templo católico, a igreja católica, o terreiro de Umbanda, o terreiro kardecista, ou lá naquela colônia todo mundo é kardecista? Fica a pergunta. Porque eu acredito que não. Porque todos estão ali juntos. Então, meus irmãos, observe isso. O povo de rua e de Umbanda, principalmente, eles fazem parte da maçonaria. Tá? Não vou te dizer todos, mas muitos sim, porque muitos eram maçons em vida e antes de nascer foram preparados para a maçonaria, na grande maçonaria espiritual. Ou você não acredita que tenha? Que é só aqui. Essa é a grande questão em que eu estou colocando. Agora, se você não quer ter essa situação, então você coloca lá na ficha do Rosa Cruz e do maçom, olha, se for médium, de ver, de ouvir, de falar, não sei o que, não pode entrar. E coloca também na porta que não entra espírito. E vê se funciona. Agora, que tem e não tem jeito não, meus irmãos. Tá? É isso que eu quero chegar e dizer. Espíritos de Umbanda estão dentro da maçonaria, espírito candomblé estão dentro da maçonaria, espírito kardecista estão dentro da maçonaria, e espírito de todas as religiões, porque a maçonaria tem pessoas de todas as religiões. E se tem de todas as religiões, também tem médiums. E se tem médiums, ali estão os espíritos que acompanham os médios, que também já são. Então coloca isso na sua cabeça, senão você está fazendo uma coisa que não é. Não tem como chegar e fazer. Isso serve para o templo Rosa Cruz, para o templo maçônico. Não existe como você chegar a modificar isso. E pode dizer que eu falei. Não adianta vir aquele cara chato e dizer que não tem isso, que não tem aquilo outro, porque tem. Não, aquele cara chato que é flamenguista, que é vascaíno, que é tricolor, e acha que não. Quer dizer, tem espírito flamenguista, mas não tem espírito macumbeiro. Olha só.